Oi, gente! Hoje eu vou falar com vocês da tão temerosa certidão de óbito. Pois é. A certidão de óbito é um documento público feito em cartório de registro civil. E ela precisa de alguns requisitos para se tornar mais fácil, né? Para o serventuário que está ali lavrando, quanto para você, mas no futuro, né? Então, é, o que tem que constar nessa certidão de óbito? Primeiramente, ali quando você chega no cartório, o servidor que vai te atender vai perguntar qual o nome do falecido. Você vai passar o nome do falecido. Quantos anos o falecido tinha? Você vai passar o nome do os anos ali que o falecido tinha. O CPF dele, o horário do falecimento, o dia. E mais abaixo vai ter o espaço ali naquela declaração de óbito, onde o serventuário vai relatar o que você declarar, né? Então ali são os requisitos muito importantes que você não pode deixar de declarar perante o servidor. Primeiro ele vai perguntar: essa pessoa, ela era casada? Aí você vai falar se ela era casada ou não. Ou ela convivia em união estável. Aí você vai falar qual é o nome dessa pessoa que ele era casado ou que ele convivia em união estável. Você vai relatar. Essa pessoa, qual era a profissão dela? Você vai falar a profissão dela. Essa pessoa, ela era aposentada? Ah, beleza, ela era aposentada. Então, ela era aposentada como rural ou como urbano. Você, né, que vai lá declarar, você já vai com esses requisitos em mão, que aí você já vai saber informá-lo. Aí você vai falar e ele vai colocar. Você sabia que ele tinha testamento público? Aí você vai relatar se ele tinha ou não. Bom, se ele tinha filhos, ele tinha filho. Quantos filhos ele tinha? Era maior ou menor de idade? Vai ter que relatar tudo isso. Se ele tinha patrimônio, você vai relatar os patrimônios. Se ele tinha dívida, também você vai relatar as dívidas ali. É muito interessante você deixar tudo detalhado nessa certidão de óbito para não atrapalhar o procedimento depois em questão de pensão por morte, tanto para a pessoa viúva que ficar, quanto para o filho menor, em relação ao inventário, entendeu? E também sobre a questão de pagamento de tributos, né? E é bom você levar sempre um comprovante. Você leva um comprovante em relação à aposentadoria. Se caso ele receber aposentadoria, você vai levar, né, o benefício ali, o número do benefício, aqueles comprovantinhos que sai. Ou até mesmo um cartão, levar o CPF, porque eles têm que comunicar à Receita Federal, né, sobre o falecimento daquela pessoa. Então, gente, essa dica, né, foi uma dica muito boa, ao meu ver, porque é tão bom quando chega no escritório uma certidão de óbito que tem todas essas informações, aí só basta o advogado montar o processo, sabe? Naquela petição requerendo ao juiz determinada coisa. Porque senão o advogado ele tem que ligar no cartório, ele tem que buscar mais prova para mostrar no processo aquilo que ele está pedindo, certo? Então, isso é muito útil. E se caso você tenha gostado desse conteúdo, comentem, compartilhem.